Bom dia. Bom dia. Como o seu nome? Arlindo, Sr. Nildo, nos conta um pouco daquilo que o senhor sabe sobre a acupuntura e sobre a sangria. pois a sangria é um processo utilizado nas reduções jesuíticas com os indígenas Guarani. As missões jesuíticas, elas iniciaram no dia 3 de maio de 1626. Por isso, no próximo mês de maio de 2026, inicia o jubileu, os 400 anos da vinda dos primeiros jesuítas, Padre Roque Gonzalez, Afonso Rodrigues, atravessando o rio Uruguai, e ocorreu então neste dia 3 de maio a fundação da primeira redução São Nicolau. Depois vieram outros jesuítas e foram fundadas aqui no Rio Grande do Sul 11 reduções. Depois tiveram que afastar-se um tempo e voltaram para então fundar os 7 povos das missões aqui no Rio Grande do Sul. Um destes 7 povos, além de Santo Ângelo, São Nicolau, São Luís, São Borja, era São João. Em São João havia um padre jesuíta missioneiro chamado Antônio Sepp. Ele tinha vindo da Europa, lá da Áustria. Este padre Antônio Sepp chegou um momento em que muitos indígenas ficaram doentes. Houve uma epidemia, eu não sei o nome da doença, talvez eles nem soubessem, mas o indígena era contaminado por muitas doenças que os brancos da Europa, como gripes e outras doenças, contraíam, ao qual os indígenas não tinham resistência. E então eles iam falecendo às dezenas. Tinha centenas de pessoas doentes. E o padre Antônio Sepp socorria a todas as pessoas que conseguia e sarava, melhorava com sangria. Como ele não podia atender a todas as pessoas, porque eram em 7 reduções, em cada uma havia 3, 4 mil, até 5 mil pessoas, então ele ensinou uns quantos indígenas a fazer sangria. E daí eles passavam pelas pessoas e faziam isso aí, sempre sob o olhar atento do padre Antônio Sepp, e muitas pessoas foram salvas, se sararam com esta sangria que o padre Antônio Sepp conhecia o método, a técnica, e as pessoas se salvavam. É uma história muito interessante e muito útil, porque o padre Antônio Sepp, ele é chamado o gênio das missões, porque ele fazia quase que tudo o que era necessário para um ser humano. Ele ensinava música, ele mesmo tocava, construía instrumentos, ele construiu órgãos que depois o superior dele, o jesuíta, o provincial, elogiava para dizer que eram iguais a qualquer órgão lá da Europa, das mais finas igrejas. Então, era um homem sábio e ele aplicava esta técnica da sangria. Além disso, então, o restante eram fitoterápicos, remédios, chás tirados das plantas que ele conhecia e ensinava para os indígenas. E esses indígenas, por sua vez, conheciam muitas outras plantas que curavam as pessoas das suas doenças. E o padre Antônio Seppeton aprendia com esses conhecimentos dos indígenas também. Mas então a técnica da sangria, irmã, era muito usada aqui. Depois, essa mesma epidemia
também estourou na missão em Concepção, na Argentina. Lá o padre Antônio Sepp foi e novamente aplicou esta técnica, sempre com muito sucesso. E o senhor, por que procurou fazer a acupuntura e a sangria? Eu procurei acupuntura porque eu conheço um tanto da história da medicina chinesa e eu acredito muito e confio muito nessas técnicas, nos conhecimentos de milhares de anos atrás da cultura oriental, de maneira geral. E daí, então, entre essas diversas, a acupuntura. Então, conhecendo isto por leituras, por estudo, por eu dar aulas de história da educação, estudava com os alunos das faculdades a educação dos povos diferentes, então também da China, da Índia, dos outros povos, e aí sempre estava presente a medicina chinesa e entre elas a acupuntura. Então eu fui me informar um pouco através de leituras e alguma conversa pouco porque ninguém conhecia, mas leituras a respeito da acupuntura. Então, como eu tinha uns problemas, continuo tendo ainda, de visão, uma degeneração macular, e o médico oftalmologista está me cuidando muito bem, mas eu vim procurar então o Dr. Pen por causa, para cuidar especialmente de minha visão. E daí, semana passada, ou seja, dia 10 deste mês, eu sofri um AVC. E este AVC, então, paralisou minha perna esquerda, meu braço esquerdo. Felizmente, eu tive um socorro rápido, lá em Santa Rosa, na cidade onde eu moro. Em 5 minutos, nem isto, o SAMU me recolheu dentro da minha casa e levou até a UPA em Santa Rosa, onde tive um excelente atendimento imediato e fui, então, sem sofrer maiores consequências, como derrame ou alguma coisa assim. E daí, agora vindo para cá, para fazer a acupuntura para a minha visão, eu informei também que eu tinha AVC. E daí a irmã já me falou que o médico, Dr. Pen, ele me cuidava muito. E é o que ele está fazendo agora. Ontem a primeira sangria e a primeira acupuntura, então, o complexo todo. Já de ontem para cá, a minha perna esquerda, que está muito bem já, mas ainda inseguro, desequilibrada e sem coordenação motora, de ontem para cá já senti uma boa melhora nesta minha perna. O braço esquerdo também. Já vim dirigindo hoje. Ontem ainda o motorista me trouxe para cá. Hoje eu mesmo vim dirigindo. Minha esposa Letícia veio comigo, então já estou nesse ponto. Agradeço isto muito ao Dr. Pen, a esta técnica da acupuntura e agora a sangria que ele me fez também ontem e hoje de novo. Muito obrigada. Que Deus restaure a tua saúde. Obrigado, irmã, e que Deus abençoe a vocês aqui, irmãs, este trabalho bonito que vocês fazem aqui no Carmelo, em Giruá, e que abençoe o Dr. Pen, que está fazendo esse grande bem para toda a nossa população, que sabem e que o procuram aqui. Que Deus abençoe a todos nós juntos. Amém.